que é que era normal lá no Excel, né? Eu vim aqui na nossa tabela, deixa eu mudar esse formato aqui, e criar colunas aqui, né? O normal do Excel é isso, né? Criar coluna aqui. Aí o cara vinha aqui, por exemplo, vamos calcular aqui a receita. Então, vamos dar aqui uma nova coluna. Receita, quantidade vezes preço unitário, menos o desconto, né? Cadê o meu desconto? Eu tive desconto nesse, teve um desconto aqui não, porque eu só estou com menos dados, né? Mas tudo bem. Então vamos lá, nova coluna. Criar aqui uma receita coluna, né? Fazer aqui o que o usuário de Excel faz, né? Receita col de coluna, tá bom? É quem? É a quantidade. Eu gosto de quebrar uma linha aqui, tá? Shift N. Quantidade vezes o preço unitário tirando o desconto, né? Então, preço unitário que multiplica um menos o desconto, né? O desconto é percentual aí, tá? Menos o desconto. Beleza, né? Nossa mania de usuário de Excel é essa aqui. Então, só que isso aqui não é interessante, tá? Por quê? Porque eu não posso fazer isso por medida, né? Por medida e não por coluna calculada, né? Medida é muito mais rápido do que coluna calculada, né? E chega no mesmo resultado, né? Então, para a performance do modelo é muito melhor medida, porque coluna calculada gera uma coluna física nova, né? Ou seja, aumenta o tamanho do modelo, aumenta o tamanho do arquivo. E além disso, pode gerar resultados errados. Tá bom? Vou mostrar um exemplo aqui. Vamos criar uma nova coluna aqui que eu vou chamar da razão entre o preço unitário e a receita. Tá? Só de exemplo. Razão, PUNIT, receita. Call de coluna, tá? Então é simplesmente a divisão do preço unitário pela receita. Simplesmente isso. Beleza? Só isso. Essa razão aqui, vou botar em percentual. Então aqui em decimal. Então tá aqui. Ficou um para todo mundo. Ficou um para todo mundo porque tá ruim de mostrar só com esses dados de junho, esse exemplo. Então vamos voltar lá e vamos liberar tudo aqui. Vamos liberar o histórico aqui, tá? Vamos botar aqui 1 de 11. Vamos liberar tudo porque tá ruim de mostrar o exemplo só com aqueles dados lá. Então vamos fechar e aplicar. Aqui ficou um para todo mundo. Então vamos trazer todo o histórico aqui de volta, só para poder mostrar esse exemplo. Beleza. Preço unitário pela receita, então vai dar aqui decimal aqui, né? Beleza. Vamos ver isso aqui agora no report, no relatório. Vamos botar uma tabelinha aqui. Vamos ver isso por subcategoria de produto. Subcategoria. Vamos puxar esse cara lá que a gente criou, né? Vamos puxar a receita coluna. Puxar a receita coluna, tá aqui. E vamos puxar essa razão aí do preço unitário pela receita coluna. Vou aumentar um pouquinho isso aqui. E aí já começa aqui com um probleminha, né? Olha só. O que é isso? O que ele está fazendo aqui, né? Receita coluna, ele está somando. Quando a gente usa coluna calculada, a gente pode escolher a operação que ele vai fazer aqui pra gente. Nesse caso ele está somando. Tem sentido isso? Eu quero esse meu percentual aqui, minha razão entre a receita entre o preço unitário e a receita para cada subcategoria. Então vamos supor o seguinte, ele vai pegar lá a subcategoria caps, breaks, sei lá, qualquer uma subcategoria dessa aqui, tá? Vamos botar por categoria, tem muita subcategoria, né? Vamos botar por categoria que fica melhor. Vamos botar por categoria.
fica melhor assim. Bytes. Então, o que é que ele deve fazer aqui? Olha só, está dando 28 mil. Está errado, né? Ó, bike. Supondo que os produtos que sejam da categoria bike sejam só, por exemplo, esses dois aqui. Então, o que é para ele fazer, né? O que é para ele fazer? Para ele me dar realmente esse valor correto aqui do preço unitário pela receita. Era o quê? Ele pegar a soma desse cara e dividir pela soma desse cara. Essa é a resposta certa. A soma desse cara dividido pela soma desse cara. Essa é a resposta certa. Então, o que é que ele está fazendo lá? Ele está pegando essa coluna aqui e somando ela. Ah, mas eu posso vir aqui e mudar para média. Será que dá certo? Tira uma média aritmética. Aqui para média. Opa, cadê? Eu mudei da errada, tá? Eu mudei da receita coluna. A receita coluna é soma mesmo, é nessa aqui que eu quero mexer. Na razão aqui, ó, mudar para média. Opa, já tem mais sentido, tá? 0,92, 0,7, tá? Só que mesmo assim, matematicamente, isso está errado, né? Tira uma média aritmética de percentual aqui, tá errado, né? A conta certa é o quê? Essa soma aqui dividido por essa soma aqui. Isso é o correto, né? Essa receita aqui, eu vou fazer da forma certa, tá? Essa receita aqui a gente pode calcular por medida, né? Eu já falei isso, vou até copiar e colar, para a gente calcular essa receita aqui por medida. Nova medida, vou chamar simplesmente de receita. Tá? Só que, se eu fizer isso aqui, ó, olha só, eu não posso fazer isso. Tá? Porque eu tenho que entrar aqui com uma tabela, né? Tá? F vendas, quantidade, ele não aceita isso. Tá? Porque eu tenho que fazer isso iterando sobre uma tabela. No caso aqui, qual é a tabela? É a de vendas, né? Então, eu vou usar a função, porque o que é que eu quero? Eu quero ir lá na tabela de vendas, pegar a quantidade e multiplicar pelo preço unitário, tirando o desconto. Linha a linha e no final somar. É isso que eu quero fazer, né? Então, a função para isso é a SUMX. SUMX. Eu quero fazer isso, essa expressão eu quero fazer em qual tabela? F vendas. Então, agora sim. Agora ele tirou o erro. Agora ele tirou o erro aqui da expressão. Ele vai linha a linha, né? Vai fazer a expressão e no final vai somar, porque é uma SUMX. E isso dá o mesmo resultado lá da receita coluna. Se a gente puxar isso para cá, dá exatamente o mesmo resultado da receita coluna. Só que a gente já viu que se eu posso fazer por medida, para que eu vou fazer por coluna, né? Coluna calculada, para que eu vou fazer isso? A performance é pior, tá? Então agora eu quero calcular esse cara aqui por medida. Nova medida. Vou chamar aqui razão, PUNIT receita, que é a divisão lá da soma do preço unitário. Aí, soma do preço unitário aqui, pela minha receita, que eu vou usar a minha receita medida. Beleza, vamos ver se vai dar igual aqui. Parecido, mas deu diferente, né? Do parecido, mas deu diferente. Qual é o certo, qual é o errado, né? Esse aqui é o certo. Esse aqui é o certo. Por quê? Aqui eu estou garantindo que ele está somando o preço unitário e dividindo pela receita. Eu estou garantindo que a expressão que ele está fazendo é essa aqui. Essa soma dividido pela receita. Eu até poderia, deu 0,63, 0,53, eu poderia vir aqui também e usar a coluna lá de receita. Receita coluna. Vamos ver se fica igual. Para ficar, né? 0,63, 0,53, 0,32, 0,40. Mesmo resultado, né? Mesmo resultado. Porque exatamente a conta correta é essa, né? Essa soma dividido pela minha receita, né? Que nesse caso, como eu fiz a coluna, é nessa soma aqui da receita coluna. A gente já viu que não precisa, minha receita coluna é errado fazer, né? Então posso ter medida, então uso a medida aqui. Então
uso a medida aqui, beleza? Então, a resposta, o cálculo correto é esse cálculo aqui. Esse cálculo aqui está fazendo uma média aritmética dessa coluna aqui. Está errado, né? Está errado. Matematicamente, está errado. Então, isso aqui, ó, está errado. Isso aqui está certo. Deixa eu abrir esse documento aqui. Deixa eu abrir aqui, que aqui tem uma explicaçãozinha, tá? Aqui, ó, tá? Então, medida implícita, né, é simplesmente arrastar uma coluna da tabela para um visual no relatório, né, que é o que a gente fez aqui, né, com esse cara aqui, arrastar uma coluna, né, por exemplo, quantidade, posso arrastar aqui quantidade, posso arrastar a minha medida de quantidade, mesmo resultado, tá? Só que você não deve usar a medida implícita, né? Que é arrastar a coluna para cá. Você deve usar a medida explícita, que é a gente criar efetivamente aqui, ó, nossa medida, especificando aqui o soma da quantidade. Por que isso, né? Por que isso, tá? Porque, ó, você pode escolher o tipo de agregação que será feita, né? A medida explícita é criar a medida usando DAX e definir explicitamente o que está sendo feito por trás da medida. Eu estou definindo aqui, ó. Estou definindo explicitamente aqui o que é que ele está fazendo. E na minha medida implícita, que é essa quantidade aqui, né, que eu arrastei a coluna, eu posso mudar aqui, ó. Posso vir aqui, pedir uma média. Aí já vai mudar aqui. Então já mudou, né? Posso vir aqui, pedir um máximo, um desvio padrão, né? Vou voltar para a soma aqui. Então você não tem controle do que efetivamente você vai estar fazendo em cada uso dela, né? Em cada gráfico que ela vai ser usada, né? Então, medida implícita pode resultar em valores errados, principalmente quando se agrega percentuais. Exatamente, né? Exatamente o que aconteceu aqui. Também dificulta a posterior manutenção do relatório, né? Porque você não sabe o que cada medida implícita está fazendo por trás, sem ter que verificar uma por uma. Então, a posterior manutenção é complicado também, né? Porque essa quantidade aqui ela está somando, mas se em outro visual ela estivesse fazendo uma média, né? Então você teria que vir uma por uma e ver aqui o que é que ela está fazendo, né? E na medida explícita, eu sei exatamente o que ela está fazendo, porque eu criei ela. E eu defini a agregação, que tipo de cálculo vai ser feito nela. Tá? A medida explícita é a forma correta de criar medidas, porque você sabe exatamente o que a medida está fazendo. Né? Então facilita a reusabilidade. Então se eu quiser reusar em outro visual, em outra página, essa medida aqui, eu sei exatamente o que ela faz. Né? Então vai facilitar a manutenabilidade e a reusabilidade dessa medida. É porque eu criei ela, então eu sei exatamente o que é que ela faz por trás. Né? Coluna calculada, então, quando eu uso então, né, essa coluna calculada, né, que é essa mania aí do usuário de Excel, né, de estar criando colunas aqui, né, então eu já mostrei que isso não deve ser evitado, né, porque isso onera o modelo, mas tem casos que eu posso usar. Não, coluna calculada, ela é usada em eixo do visual. Então, se eu quiser criar um eixo, né, alguma coluna para usar em eixo, né, eu não consigo arrastar medida para o eixo de um gráfico. Né? Então, realmente tem que ser uma coluna calculada. No filtro também, não consigo arrastar medida por filtro. Então, também coluna calculada. Ou para classificar uma coluna pela outra. Né? Se eu quiser classificar uma coluna pela outra, então essa outra tem que ser uma coluna calculada também. Quando é que eu uso medida? No campo de valor dos visuais. Então, no campo de valor dos visuais, então, quando tiver valor aqui, ó, em um gráfico, em uma tabela, em qualquer visual, aqui, ó, valor, eu uso medida.